Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Eu não sei o que está acontecendo, eu estou saindo automático aqui e está cortando a gravação. Mas vocês estão vendo a minha tela? Sim, normal. Beleza. E aí a gente vai ter esse ligamento aqui, que vai ser o ligamento redondo, que ele vai se associar ao fundo uterino e ele vai, na mulher, percorrer o canal inguinal da mulher e ele vai se fixar à face fibrosa do que vai estar abaixo dos grandes lábios da mulher, que vai ser essa face aqui, ó, que a gente falou agora há pouco, que vai ser a continuação da face de Scarpa. Vai se associar à face de Cuvelier, que vai estar, o ligamento redondo vai se associar à face de Cuvelier, que vai estar logo abaixo dos grandes lábios da mulher. E é por isso que é muito mais difícil que se manifeste uma hérnia inguinal indireta na mulher. Porque uma hérnia inguinal indireta seria uma protrusão de vísceras através do canal inguinal. No caso, como no homem, pelo canal inguinal do homem, passa o cordão espermático, que é órgão, que é mais molinho, é muito mais fácil que se projetem vísceras por aí do que na mulher, que passa um ligamento. Além disso, o canal inguinal da mulher é mais fininho também, né? Porque é o espaço só de passar um ligamentinho aí. Beleza? Então, esse ligamento redondo aqui, ele vai meio que proteger o canal inguinal da mulher, dificultando, né, não impedindo, mas dificultando a manifestação de hérnias inguinais indiretas, que é a protrusão das vísceras, né, do intestino delgado pelo canal inguinal. E, além disso, a gente vai ter também as partes da trompa de Falópio. Vai ter o istmo, o infundíbulo e a ampoxa. Aqui, ó. A gente vai ter as partes, as porções da trompa de Falópio. A trompa de Falópio ela vai ter algumas porções, né, de proximal até distal, ou de medial até lateral. A gente vai ter, logo na origem dela aqui, associada à parede uterina, a gente vai ter a porção intramural, beleza, da trompa de Falópio, que vai ser a porção que vai estar associada aqui à parede do útero, né? Por isso intramural. Depois, a porção mais proximal da trompa de Falópio vai ser o istmo. Esse istmo, ele vai ser uma porção mais fininha da trompa de Falópio e ele vai ser uma porção que existe um pouquinho mais de resistência à passagem aí, por exemplo, não só a passagem do ovário, né, mas vai ter uma resistênciazinha a mais na passagem dos espermatozoides também. Depois, a porção medial da trompa de Falópio vai ser a ampoxa. Beleza? No caso, a ampoxa da trompa de Falópio, no caso, ampola é em português, né? Ampoxa em espanhol. A ampoxa da trompa de Falópio vai ser onde vai acontecer a maior proporção das fecundações. Beleza? Porque a ampoxa da trompa de Falópio, ela é uma porção mais, tem um diâmetro, um lúmen maior, vai ter as vassourinhas, né, as projeções das células da parede da ampoxa, que vai varrer o ovário em direção ao útero e vai gerar uma seleção natural dos espermatozoides. Então, é aqui nessa porção aqui da trompa de Falópio que vai acontecer a maior parte das fecundações, na ampoxa. Beleza? Na porção medial da trompa de Falópio. E depois a gente vai ter o infundíbulo. O infundíbulo, ele vai ser a última porção, que, no caso, o infundíbulo, ele vai, além de ser a última porção, também vai acontecer, partes das fecundações podem acontecer aqui também no infundíbulo, mas a principal característica dele é que é no infundíbulo que vai estar presente as fímbrias. Essas fímbrias são como dedinhos, que são projeções do infundíbulo, que vão pegar o ovário quando ele for liberado durante a ovulação, vai pegar o óvulo, né? O óvulo, durante a ovulação, ele é liberado do ovário, e as fímbrias são os dedinhos que vão pegar esse óvulo e varrer para dentro da trompa de Falópio. Beleza? Esse é o sistema que vai as fímbrias são os dedinhos, né, que vão capturar o ovário, o óvulo durante a ovulação e vai varrer para dentro da trompa de Falópio. Esse sistema aqui, ele não é completamente perfeito, né? Ele pode falhar às vezes. E aí, quando falha essa captação do óvulo através das fímbrias, quando falha esse sistema aqui, pode acontecer ou não do óvulo ser fecundado mesmo assim. E é o que acontece. Quando
Por exemplo, a mulher teve relação sexual, teve a ejaculação, teve a ejaculação aqui, ela ovulou nesse meio tempo. Lembrando que no canal cervical existe um muco, que é um muco protetor aqui, que é um muco natural, protetor da mulher, que quando ela está fora do seu período fértil, esse muco ele é muito mais espesso e ele é um pouquinho amarelado, inclusive, porque esse muco aqui ele é mais espesso justamente para impedir a passagem de bactérias para a cavidade interna da mulher, porque essa cavidade interna uterina, o endométrio, ela tem que ser estéril. Beleza? Essa cavidade interna aqui é estéril. As trompas de Falópio, essas vias aqui são todas estéreis. Ou seja, não tem que ter nenhuma bactéria, nenhuma vida aí, nenhum protozoário, parásito, nada aqui. E esse muco, ele vai servir para proteção. Agora, quando a mulher está em período fértil, esse muco ele se torna muito mais viscoso, elástico e muito menos denso, justamente para permitir a passagem do espermatozoide através desse muco para acontecer a fecundação. No caso, se uma mulher, ela durante seu período fértil, ela teve relação sexual, aconteceu a ejaculação, e aí o espermatozoide ele conseguiu entrar no útero, ele vai migrar aqui pelo endométrio, ele chega na trompa de Falópio, e se o óvulo ele não foi captado pelas fímbrias, ele pode, por exemplo, cair na pelvis. E aí, no caso, esse espermatozoide, ele pode fecundar o óvulo aqui e gerar, por exemplo, um embaraço ectópico, uma gravidez ectópica, que é quando existe a implantação de um óvulo fecundado em um lugar que ele não deveria estar implantado. Por exemplo, existem... eu vou mostrar umas imagens para vocês. Existe embaraço ectópico, por exemplo, na própria trompa, né? Existem embaraços ectópicos na própria trompa, quando o óvulo ele se fixa na trompa e aí o bebê começa a crescer na própria trompa e aí gera um rompimento de trompa, que é uma urgência também cirúrgica. Esse embaraço ectópico ele pode acontecer no istmo da trompa de Falópio, que é na junção da trompa de Falópio com o útero, e também é cirúrgico, né? Porque o bebê ele não consegue crescer até os 9 meses aqui nesse local. Ele pode acontecer também intramural, quando o óvulo ele penetra muito profundamente no útero e chega na capa do miométrio e ele começa a crescer aqui no miométrio e também é cirúrgico, né? Nenhum não, né? Porque na história da humanidade algum embaraço ectópico talvez deu certo, mas a maioria deles não deu certo. Não deu certo. É mesmo? Você foi ectópica? Sim, eu fui gerada nas trompas. Nas trompas? Caramba! Uhum. Caramba, isso é inédito, pô. Porque eu nunca ouvi falar de um que deu certo na trompa, pô. A maioria deles é cirúrgico. Fiquei nas Caramba, trompas. que Minha mãe usava DIU. É mesmo? Uhum. Ah, é verdade, né? DIU é um corpo estranho que ele pode impedir mecanicamente a implantação e a viagem do ováriozinho. Mas caramba, é inédito isso, pô. Impressionante. E uma outra localização de embaraço ectópico é abdominal, né? Porque daí já seria fora do aparato reprodutor interno da mulher e poderia ser, inclusive, intraperitoneal. Porque a última porção das trompas de Falópio, elas podem... Existe uma abertura peritoneal, né, para entrar aí no espaço peritoneal. Mas, caramba, eu nunca tinha ouvido falar de um embaraço ectópico que deu certo, pô. Minha mãe fala que a médica falou com ela mesmo que não precisava de ter esperança e tal. É incrível, é incrível. Então, caramba. E basicamente é isso. Depois, o que a gente tem é a inervação e a irrigação do aparato reprodutor interno da mulher. A irrigação, basicamente, a gente vai ter 3 artérias que vão ser responsáveis pela irrigação dos órgãos internos da mulher. A gente vai ter as artérias vaginais, as artérias uterinas e a artéria ovárica, sendo a artéria vaginal e a artéria uterina ramas da artéria ilíaca interna. E depois a gente vai ter a artéria ovárica, que vai ser a artéria gonadal feminina, né, que vai ser uma rama aí da aorta abdominal. Lembrando que a artéria gonadal é uma rama visceral par da artéria a aorta abdominal. E aí a artéria vaginal, ela vai ser responsável por irrigar todo o canal vaginal e o colo do útero, né, o coxo uterino. A artéria uterina, ela vai ser responsável por irrigar a parte do corpo uterino e o fundo uterino.
E a artéria ovárica vai ser responsável pela irrigação não só dos ovários, mas também da trompa de Falópio. Beleza? Apesar de que esses são os territórios de irrigação, apesar de que todas elas se juntam e formam um sistema anastomótico. Beleza? Então, esse território de irrigação não é estrito. Ele é em conjunto. Beleza? Então é basicamente isso que a gente tem em sistema reprodutor, pessoal. A gente viu masculino, feminino, órgãos da pelvis, órgãos urinários. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? E a gente basicamente finalizou o terceiro parcial. Pô. Não, pra mim tá tranquilo. Até agora. Tá tudo bem, tá tranquilo. Tá, então tá. A gente finaliza por hoje, então. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, viu?